Bom dia! Ó, nossa 17ª videoaula de História. Mas a gente vai recitar o nosso versículo que se encontra lá em Miqueias 6:8, que diz assim: Vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Em História, estamos na página 29, que diz assim: Os bandeirantes. Há mais ou menos 400 anos, o interior do território do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses. A maioria das cidades que existiam estava próxima às regiões litorâneas, então, no litoral, nas praias, perto das praias. A maioria das comunidades, das casas, das cidades. Com o objetivo de desbravar novos locais, os portugueses incentivavam a formação de grupos expedicionários para viajar pela colônia, como as bandeiras e as entradas. Durante as viagens, além de explorar novos lugares, esses grupos buscavam metais, pedras preciosas, indígenas para serem escravizados e escravizados fugitivos por onde passavam. Abriam caminhos ou aumentavam as trilhas feitas pelos indígenas. Dessa forma, além de novas cidades, surgiam muitas estradas. Eram as principais vias dos meios de transporte terrestre na época, ligando uma cidade a outra. Observe no mapa algumas rotas pelas quais passaram os bandeirantes no passado. Nós temos aí, ó, a cidade de Secas. Também havia grupos expedicionários que viajavam pelos rios, utilizando canoas. Esses grupos recebiam o nome de monções. Por causa deles, vários lugares foram povoados à margem dos rios. Página seguinte, página 30. Outros olhares. Como você estudou, os meios de transporte servem para facilitar a vida das pessoas e trazer algum tipo de conforto, encurtando o tempo das viagens, diminuindo o peso das cargas e etc. Contudo, para muitas pessoas, esses meios significam um doloroso trabalho. Na época em que os escravizados formavam a principal mão de obra no Brasil, muitos transportes eram movidos pela força humana. Redes eram amarradas a um pedaço de madeira como bambu e levadas no ombro pelos escravizados. Nestas redes, pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas. Olha como era, gente. A liteira, uma espécie de cadeira com rodinhas, era um dos meios de transporte usados pelas pessoas mais abastadas. Geralmente, os escravizados carregavam a lideira nos ombros. Olha aí a lideira. Outro meio de transporte era a sege, um tipo de carruagem de 2 rodas. Era movimentada por animais, mas havia um cocheiro que a conduzia, que poderia ou não ser uma pessoa escravizada. Esse meio de transporte era muito caro e começou a ser utilizado com mais frequência por volta de 1808. Transporte de mercadorias. No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaços de madeira, podendo assim ser carregadas. Este trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados à Europa. O artista Jean-Baptiste Debret retratou o escravizado transportando mercadorias na cidade do Rio de Janeiro. Observe algumas reproduções desta obra. Olha aí como os escravos usavam a força bruta, né? A força humana, a força bruta. Página 32. Transportes coletivos.
Olha a mudança. Olha a mudança. Você já ouviu falar em transporte coletivos? São meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. O ônibus, né? O metrô. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos e devem atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente, não são gratuitos. Há uma passagem, tem que se pagar. O bonde foi um dos primeiros transportes coletivos do Brasil. No início, os bondes eram puxados por cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. Explorando documentos. Essa fotografia foi registrada no Rio de Janeiro há cerca de 100 anos. Leia a imagem e depois responda as questões. A. Que meio de transporte está representado na fotografia? B. Esse meio de transporte é coletivo ou individual? C. Qual é a principal diferença desse meio de transporte em relação aos transportes que existem nos dias atuais? Nossa! Cheiro!